coloquei toda a gente em mute. Se quiseres, podemos começar. Começamos então? Bom, vamos começar então. Muito bom dia a todos, bem-vindos a este webinar sobre Strategic Visioning. O meu nome é Susana Gonçalves e estamos aqui para, nesta manhã, para partilhar convosco um pouco do nosso conhecimento e da nossa experiência sobre esta abordagem. Sou Executive Coach e sou fundadora da Meaningful Works, uma companhia de coaching que desenha programas de coaching à medida dos indivíduos, das equipas e das organizações. Olá, bom dia a todos. Sou Frederico Carvalho, sou fundador da SLA Consulting. A SLA Consulting dedica-se essencialmente a acelerar o desenvolvimento das pessoas e do potencial das organizações, porque acreditamos num mundo onde as pessoas são mais conscientes de si próprias e se sentem realizadas a contribuir para o sucesso das organizações com as quais colaboram. Portanto, é nesse sentido que estamos também aqui convosco a partilhar algum do nosso conhecimento sobre este tema. Este webinar faz parte de uma série de webinars que temos preparados, neste momento 4, sobre temas que todos eles se complementam e que são essenciais para o sucesso das organizações. Susana, se quiseres falar um bocadinho do que vamos falar hoje, então? Sim. Bom, este Strategic Visioning, esta abordagem, esta metodologia assenta no pressuposto que a visão é importante para a liderança e nós acreditamos que esse é um pressuposto que é válido, não só porque confere confiança ao líder no caminho, na direção que está a seguir, cria agency, ou seja, cria movimento naquela direção. E também funciona como uma lente que permite ao líder e à equipa avaliar as oportunidades que se lhes apresentam e decidir com clareza se estão alinhadas e se fazem sentido ou não para aquilo que é o seu propósito maior. Portanto, esta aqui sim é aquilo que está por trás da importância de ter uma visão para a organização. Este é um processo sistemático, ou seja, apresenta de facto uma abordagem através da qual nós podemos fazer um planeamento estratégico, redefinir aquilo que é a nossa visão do futuro idealizado, a estratégia para o atingir e criar ao mesmo tempo compromisso com a equipa. Portanto, este processo é de facto diferenciador, não só porque assenta na ideia de que ter uma visão é importante, mas o processo em si traz outros benefícios à liderança e ao sucesso da organização. Quero apenas duas notas importantes. O facto de esta sessão vai ser gravada. Não veremos as vossas caras, porque teremos sempre a apresentação a ser mostrada. De qualquer forma, será gravado para posterior divulgação. E, por outro lado, teremos um momento para perguntas e respostas. E, portanto, convido-vos desde já a qualquer comentário ou qualquer questão que tenham para colocarem no chat e no fim da sessão faremos então uma ação de perguntas e respostas. Outro aspecto que eu acho importante, eu gosto muito daquela frase que diz que as pessoas normalmente não precisam ser ensinadas, precisam ser relembradas. E o que vamos fazer hoje é trazer aqui dois conceitos importantes. O conceito do ponto de inflexão e este outro conceito mais abrangente da visualização estratégica. Estes não são conceitos novos e não são temas recentes e a última moda da liderança. Estes são ambos dois temas que foram divulgados em publicações de dois autores completamente diferentes, já nos anos 90. E, portanto, são coisas que já cá estão disponíveis há muitos anos. O que vamos trazer é, no fundo, tentar juntar vários conceitos, várias teorias e várias abordagens, com o objetivo de enriquecer os vossos processos de repensar o futuro da vossa organização. Muito bem. Para vos dar as boas-vindas e para fazermos assim um arranque e conhecermos um pouco melhor, vamos aqui lançar uma breve sondagem que vos convido a responder. São duas perguntas breves.
Estão a ver o polling, a sondagem? Sim. Já estou a ver, começam a ver votos, sim, sim, ok. Acabei de me dar conta que ainda tínhamos a data antiga também no PowerPoint. Temos 66% dos votos, ok, 75%. Bom, vamos considerar que a maior parte das pessoas votaram, cerca de 87% das pessoas votaram. Eu vou partilhar, 90%. Vou partilhar agora convosco os resultados. Por isso temos aqui assim temos uma plateia diversificada, o que é sempre bom, não é? Temos aqui assim um conjunto relevante de responsáveis de empresas, CEOs, membros da direção, profissionais da RH, team leaders e participantes ou seja, com outras funções, com outras responsabilidades. E agora, como brincadeira, nunca usa pijama. Quer dizer, isto de facto, se calhar, te revela que já estamos no desconfinamento, não é? Porque a verdade é que até há bem pouco tempo isto era uma brincadeira e que acaba por não ser assim tão a brincar, porque acaba por ser a verdade. Muito bem. Então, passando agora para menos brincadeira, é inegável que o que está a acontecer está a ter um impacto enorme nas nossas vidas. E, de facto, se nenhum de nós se lembraria de ir de pijama para o escritório, a realidade é que os hábitos mudaram. E isso vê-se nos nossos hábitos de consumo. Algumas coisas interessantes, como o facto de as pessoas se barbearem menos e, obviamente, usarem menos o carro, mas durante o período de confinamento. Isto refere-se, obviamente, até ao mês passado, em que estávamos todos bastante em casa. Mas, por outro lado, também o aumento de vendas de fatos de treino e calças confortáveis, obviamente o aumento da utilização da internet, e de notar, e ainda ontem havia uma estatística da Inglaterra, em que foi feito um estudo do consumo de álcool na Inglaterra, que subiu em relação a abril do ano passado 3 vezes, portanto, um aumento de 300% no consumo de álcool. Mas isto é interessante porque, para além de ter os nossos filhos em casa a estudar, o consumo de álcool está a disparar. Portanto, temos que nos preparar aqui para, daqui a uns anos, sermos governados por jovens que não só foram educados em casa, como foram educados em casa por pais alcoólicos. E acho que isso é um ponto de reflexão interessante. Mas passando a coisas que calhar um bocadinho mais sérias, de facto, o que está a acontecer tem afetado a nossa vida pessoal e a vida das nossas organizações de forma muito, muito significativa. Eu aqui vou mostrar um modelo, foi um modelo que foi pensado, definido pelo Andy Grove. O Andy Grove é o fundador, foi um dos fundadores da Intel Corporation, uma empresa que se dedica ao fabrico de microprocessadores. E o Andy escreveu uma publicação que para mim parece fundamental para qualquer gestor, que é, em português, só os paranoides sobrevivem. Isto tem muito a ver com o que aconteceu à Intel no início da sua história. A Intel começou como uma empresa que fabricava memórias. E ao fim de muito poucos anos, salvo erro, perto de 1970, 71, descobriram que os japoneses tinham uma capacidade de fabricar as memórias com maior qualidade, com maior yield, com maior produtividade e a preços muito mais baixos. Ou seja, em muito poucos anos após lançarem o seu negócio, a concorrência levou a Intel quase à sua extinção. E foi este reconhecimento da necessidade de se reinventar e da realização de facto, algo que tinha mudado fundamental na vida da organização, que levou o Andy a descrever isto como um ponto de inflexão estratégico. Ou seja, o ponto de inflexão estratégico é um momento na vida da organização que afeta profundamente a organização. E ele descreve isto como estando basicamente relacionado com o que ele chamava 6 forças, que vêm no ecrã, os concorrentes, fornecedores, os nossos clientes atuais ou os futuros. Portanto, mudanças em qualquer uma destas dimensões afetam profundamente a atividade da organização. Isto pode acontecer por várias razões. Pode acontecer por inovação tecnológica,
por novas abordagens ao negócio, como vemos agora com os marketplaces, mas também com causas completamente diferentes, como as guerras, as pandemias, as crises financeiras, etc. O que eu acho interessante neste conceito não é só esta inflexão estratégica, mas detectar esta inflexão, este ponto de inflexão, não é responsabilidade apenas do Conselho Executivo ou do CEO. É uma responsabilidade de todos os membros da organização. Todos os membros da organização serão afetados, de alguma forma, por estes pontos de inflexão. E, portanto, aqui o ponto que queria fazer é esta pandemia, tal como outros acontecimentos, são momentos de repensar a estratégia das organizações. E vimos vários casos, seguramente se lembrarão da Kodak, ou do que está a acontecer com os táxis, com o Uber, ou com a BlackBerry. Portanto, isto foram tudo atividades ou empresas que foram afetadas profundamente por um ponto de inflexão. E pronto, passando aqui um bocadinho à frente, se calhar, eu estou ainda a admitir pessoas que estão em sala de espera. Eu acho que é fundamental, neste momento, todos nós olharmos para as tendências. E as tendências que estão a afetar de forma, provavelmente, de forma definitiva, a forma como as nossas organizações se posicionam e o que oferecemos ao mercado. E há 4 dinâmicas principais que estamos a observar. Isto é um estudo da McKinsey, que foi feito sobretudo na Ásia, que foi a primeira região a ser afetada pela Covid e provavelmente a primeira também a recuperar ou a evoluir da situação. E eles detectaram essencialmente quatro tendências principais nesta nova. Eu vou só fazer aqui um mute, não se importam. 4 tendências principais. A primeira é o repensar os contratos sociais e o papel que os governos têm na nossa vida pessoal e nas nossas organizações. Portanto, a menor ou menor intervenção dos governos e também, de alguma forma, a forma como estamos a permitir que a nossa liberdade seja alterada. Por outro lado, acho que é inegável que estamos a redefinir o futuro do trabalho. Mas não só do trabalho, mas também do consumo. Coisas interessantes, por exemplo, são as novas tendências para a procura de moradias, o aumento exponencial da compra de máquinas de café ou frigoríficos, pessoas a procurarem espaços mais agradáveis para trabalhar a partir de casa e também, de alguma forma, os líderes a sentirem que, sobretudo em organizações mais tradicionais, que os seus colaboradores já não estão tão próximos fisicamente. E, portanto, terem que se habituar a um futuro em que o funcionamento das equipas não é baseado na presença, mas é baseado na colaboração e nos resultados. E, portanto, isto está a redefinir muito a forma como as empresas pensam. Por outro lado, a mobilização de recursos de uma forma impressionante. Vimos o que aconteceu na China com a criação de hospitais em poucos dias, mas também vimos como as nossas organizações, em poucas semanas, tiveram que adaptar à realidade. E, portanto, eu acho que isso nos mostra que aquilo que podíamos achar que era impossível, no fundo, com alguma pressão, se torna totalmente possível. E, por outro lado, vemos uma tendência muito interessante da evolução desta enorme tendência de globalização e da dependência de mercados completamente diferentes a uma inversão para a regionalização. Uma consciencialização de que não podemos estar completamente dependentes de fornecedores em outras partes do mundo e os desafios que isso causa às nossas organizações. Portanto, aqui deixar-vos alguns pontos de reflexão para estou seguro que, independentemente do vosso nível na organização, todos vocês estão a repensar, a reposicionar como devem funcionar no futuro. Portanto, aqui queria-vos lançar aqui um desafio e mais uma questão relativamente à medida em que a Covid-19 está a representar um ponto de inflexão para a vossa organização e de que forma representa um ponto de inflexão. Portanto, queria só colocar-vos aqui uma nova poll para perceber um bocadinho até que ponto é que isto é uma oportunidade ou um verdadeiro desafio. E convidar-vos a responder de que forma é que está a afetar a vossa vida e a vossa organização.
mais uns segundos para depois fechar. Convido que ainda não respondeu a partilhar connosco. Muito bem, se calhar, passando um minuto, vou fechar aqui e partilhar convosco, porque são resultados interessantes. Então, o que vemos é que, na maior parte dos casos, obrigou ou a redefinir ou a adaptar. Eu conheço algumas atividades, qualquer pessoa que esteja relacionada com equipamentos de segurança, equipamentos médicos, nomeadamente máscaras, provavelmente tinham um negócio de nicho. Neste momento, qualquer pessoa pode ser cliente. Não é? Portanto, temos aqui negócios e atividades que estão a ver um crescimento exponencial e a dificuldade em lidar com esse crescimento exponencial, mas para a maior parte de nós, o que isto está realmente a obrigar é repensar e redefinir. Portanto, o que vamos ver agora na próxima fase é um pouco como podemos fazer isso. Uma abordagem bastante diferente para repensar como as nossas atividades funcionam. Susana, se quiseres. Ui, eu não consigo andar para trás agora. Ok. Ok, espera aí. Ver se ele consegue avançar. Ok, muito bem. Muito bem, então aquilo que nós trazemos hoje, e obrigada Frederico por esta perspectiva que cria, a verdade é que esta pandemia não deixou ninguém indiferentes. A maior parte, como nós vimos, sofreu impacto e teve que se ajustar. Alguns beneficiaram e outros estão em situação de ter que redefinir e repensar a forma como se vão reposicionar neste momento. Ui, isto agora avançou, sem eu ter dito nada. Esta é uma frase que vocês conhecem, mas eu se calhar voltava para trás. Podemos voltar só para trás um slide? Ok. Obrigada. E esta é uma abordagem, eu queria sublinhar aqui este aspecto que é sistemático. Portanto, é algo que nos permite, de facto, de uma forma, há um processo, há uma metodologia que nos permite caminhar portanto, no sentido de identificar um plano de ação concreto para aquilo que é necessário fazer. Portanto, esta abordagem apresenta não só a possibilidade de identificarmos a visão e vários elementos como a missão e os valores que suportam a organização no seu caminho, mas permite também coisas muito concretas como que estratégias é que vamos seguir para as implementar e plano de ação concreto. Ok. Muito bem, esta é uma frase que eu estava a dizer, que é uma frase que muitos de vós conseguem facilmente reconhecer. If you don't know where you are going, any road will take you there. Esta é a famosa frase do gato Cheshire, do conto da Alice no País das Maravilhas, em que ela faz uma encruzilhada, lhe pergunta para que caminho deve seguir. O gato pergunta para onde queres ir? E ela diz, não sei. Então, se não sabes para onde queres ir, qualquer caminho te serve. E por vezes, se não sabermos para onde queremos ir, encontramos nesta encruzilhada de qualquer caminho nos servir. E não é isso, se calhar, que para as organizações e para as equipas que é o mais importante. Eu agora gostaria de partilhar convosco o que é uma visão, o que é que para vocês é uma visão. Gostaria de vos convidar a refletir um pouco o que é uma visão. Nós sabemos que para as organizações funciona como, eu utilizava aqui esta expressão que é como o sol no deserto, apesar de agora estar um bocado de calor e se calhar o sol não ser aquilo que mais nos apetece, mas pronto, o sol no deserto ou a estrela polar, não é? Para quem faz a navegação, acaba por ser o farol, não é? Que orienta ao líder, à liderança, mas também aos membros da equipa e a toda a organização. Se olharmos para aquilo que é a esfera do indivíduo, podemos criar assim uma metáfora que seria uma bússola interior. É uma bússola que nos permite em cada momento ajustarmos a nossa rota e decidirmos
em consciência o que é melhor para nós e aquilo que nós queremos fazer. Eu partilho convosco um exemplo. Eu tenho este privilégio de ser coach, eu não fui sempre coach na minha vida, portanto eu também liderei equipas e tenho experiência do mundo multinacional, mas na minha experiência como coach, eu digo isto muitas vezes, que os meus clientes me inspiram. Queria partilhar convosco aqui um exemplo de uma situação em que eu estava numa sessão de coaching de liderança, portanto não era um tema relacionado com nenhum aspecto pessoal à partida, portanto era um coaching relacionado com o debriefing de um assessment de avaliação de competências de liderança, e em que o meu cliente, e portanto como não partilho aqui os nomes nem situação, não estou aqui a quebrar nenhuma questão de ética ou de confidencialidade, e o meu cliente partilhou comigo e trouxe para cima da mesa um aspecto que eu achei muito curioso. Estávamos a meados do ano, mais ou menos como agora, em maio, junho, nesta sessão, e ele disse, olha, este ano, ao invés de eu fazer a minha lista de ano novo, daquilo que são as várias coisas que eu finalmente quero fazer no próximo ano, eu decidi fazer algo diferente. Porque de facto a verdade é que eu tinha aquela lista, revisitava um pouco no início do ano, mas depois a lista ficava lá esquecida. E o que eu decidi fazer diferente, o que eu fiz diferente este ano foi pensar que num objetivo global. E portanto aquilo que eu decidi foi que queria e fazia sentido para mim desenvolver hábitos de vida saudáveis. E esta foi, digamos, o objetivo, a visão que ele criou para o ano dele, para o próximo ano dele. E ele partilhou comigo que, depois de eu ter feito, a verdade é que já tinha acontecido mudanças na vida. Ele tinha reduzido o consumo de álcool, porque aquilo interferia com os seus ciclos de sono e com a qualidade de sono, tinha passado a dormir melhor, tinha passado a ir ao ginásio, portanto não só pagar o ginásio, mas de facto frequentar o ginásio, e tinha iniciado a prática de mindfulness. E achei muito curioso que ele traz aquilo para cima da mesa, portanto, numa situação em que estamos a falar sobre uma esfera profissional, e traz aquilo para cima da mesa porque aquilo era importante e iria também ajudá-lo a tomar algumas decisões que eram relevantes neste momento da vida profissional dele. Portanto, este é um pequeno exemplo daquilo de como ter uma visão cria esta bússola interior e que depois que é aplicada está patente e orienta as nossas decisões. Um exemplo que eu queria partilhar convosco aqui é uma metáfora de um sonho, isto para percebermos que numa organização ter a visão não é só importante para o líder ou para a comissão executiva. E esta é uma história que eu queria partilhar convosco, que se passa em França. Esta foi uma igreja que sofreu um incêndio muito grande, que a quase a destruiu, e um dia o rei Luís IX visita a Catedral de Chartres e ao passear pela catedral que estava a ser reconstruída, vai falando com alguns trabalhadores com os quais se cruza. E cruza-se com um pedreiro, o primeiro pedreiro, e diz: caro pedreiro, conte-me o que está o senhor a fazer. E o pedreiro diz: Santíssimo Rei, eu estou a colocar tijolos. E o rei agradece e prossegue a sua visita. Encontra um segundo pedreiro e pergunta ao pedreiro, coloca a mesma questão: caro pedreiro, o que é que o senhor está a fazer? E o pedreiro diz-lhe: eu estou a construir um muro. Ele diz: muito obrigada, e avança e encontra um terceiro pedreiro a quem coloca a mesma questão. E o pedreiro refere que, com um brilho nos olhos e com o peito inchado, diz: eu estou a construir a Catedral de Chartres. Então, esta é uma história que se calhar não precisa de palavras, mas que exemplifica a importância que tem para as pessoas, para os membros da equipa, terem esta visão e como isso muda a forma como veem o trabalho que desempenham. Então, o que é uma visão? A visão traduz o futuro ideal para a organização, mas como nós vimos, não é só a organização que beneficia desta visão.
Portanto, a visão tem um impacto extrínseco e intrínseco à organização. Extrínseco porque influencia também o meio onde se insere, influencia a forma como os parceiros, como os fornecedores, como os clientes se relacionam com a própria organização. E intrínseco porque mostra ao colaborador, ou dá o propósito, confere propósito aos colaboradores da razão de ser, do porquê que o seu trabalho, em que medida é que o seu trabalho contribui para o grande objetivo da empresa. Portanto, confere propósito, dá sentido ao que fazemos, é a razão pelo que fazemos e permite-nos ver onde nos conduz. A verdade é que por vezes, ou em muitos casos, a visão acaba por ser algo que está escrito no site da organização, os valores estão lá também em missão, mas não estão presentes, não estão completamente presentes no dia a dia. E isso acaba por ser uma realidade e perde-se pelo facto dessa visão e dos valores não estarem completamente presentes na organização. E eu gostava de vos convidar agora, é um desafio, eu sei, é uma provocação, mas gostava de vos convidar aqui a partilharem connosco a vossa visão da vossa organização, ou daquela da qual são diretores-gerais, à qual pertencem. Se quiserem partilhar no chat também são bem-vindos. Ok. Temos aqui sim algumas pessoas que estão a partilhar no chat, eu acho que são bravos, porque reconhecem a sua, sabem a visão da empresa qual gerem ou pertencem. E temos 84% dos votos. Eu vou fazer o end do polling porque nós estamos aqui assim, ligeiramente atrasados. Eu vou partilhar convosco. Por isso, a verdade é que estão de parabéns porque a maioria sabe de cor, sabe de memória qual é a visão da sua organização. Alguns tiveram que pensar, outros foram procurar. Obrigada pela vossa participação e também obrigada àqueles que partilharam no chat são muitos. Make the world run better, existe para fazer avançar. Restaurant life made easy, criar memórias únicas. To enable leaders and emerging leaders to be more effective in communication. Muito obrigada pela vossa participação. É de facto admirável, eu dou-vos os parabéns. E espero que depois possam partilhar também um pouco do qual é a experiência, do quão é importante terem presente essa visão no vosso dia a dia. Frederico. Muito bem. E fico muito contente de ver que a maior parte de vocês tem tão clara a visão. A minha experiência, no entanto, é que nem sempre é assim. Eu trabalhei muitos anos numa organização muito grande, a Intel Corporation, e o que acontecia muitas vezes é que, embora estivéssemos todos conscientes da visão da empresa, porque era uma coisa bastante marcada, o que nem sempre existia era uma visão de cada equipa, de cada departamento. E, portanto, uma coisa que trabalhávamos muito era perceber qual era a visão de cada parte da organização. Isto torna-se especialmente importante quando estamos a falar de organizações de grande dimensão, em que é importante que cada parte da organização perceba de que forma se alinha com a visão da organização. E muitas vezes, ao trabalhar com clientes, e aconteceu-me há não muito tempo, a trabalhar com uma equipa de direção, em que estávamos, no fundo, a fazer um exercício para alinhar a equipa, e eu perguntei, bem, qual é a visão da vossa empresa? E vim-me a perceber que não havia uma visão, havia várias.
havia várias pessoas com uma visão clara que era diferente uns dos outros, o que é bastante curioso. E, portanto, isso acontece também muitas vezes em que o diretor-geral ou o líder tem uma visão bastante clara, mas a equipa não necessariamente. E, portanto, é aqui extremamente importante conseguir que toda a gente esteja alinhado em torno de uma visão e que depois as ações estejam alinhadas com essa visão. Eu gosto muito deste provérbio japonês que diz que uma visão sem ação não passa de um sonho, mas a ação sem visão, ou desalinhada com a visão, pode tornar realmente um pesadelo. E, portanto, é fundamental, quando estamos a pensar na organização, não só conseguirmos definir claramente uma visão, mas seja uma visão definida de forma conjunta. E é frequente termos alterações nas pessoas que compõem as nossas equipas, e é fundamental, cada vez que há uma alteração desse estilo, é importante realinhar e assegurarmos, seguramente vocês conhecem o modelo de Tuckman, e se não vamos abordá-lo num outro webinar, mas as equipas passam por um processo, não é, de formação. E parte desse processo é assegurarmos que estamos todos alinhados nos propósitos e no que imaginamos no futuro. E, portanto, este processo de Strategic Vision, ou de visualização estratégica, é um processo que tem como objetivo não só clarificar e alinhar em torno da visão, mas passar da visão à ação. E, portanto, está baseado no trabalho de uma senhora, da Myriam Bressager, que é um trabalho já antigo, a primeira edição, salvo erro, foi em 98, que se chama Le Manager Intuitif, ou o líder intuitivo. E, portanto, o que vamos partilhar daqui para a frente é o processo de construir uma visão conjunta e partilhada, em que começamos por olhar onde estamos agora e criar consciência de onde estamos e como aqui chegamos, e, por outro lado, de onde queremos estar no futuro e colocarmos no futuro. E, portanto, é um trabalho a ser feito aos vários níveis da organização, mas começando sempre, obviamente, pelo nível superior. E é um processo que não se aplica apenas quando estamos em pontos de inflexão ou quando antecipamos um ponto de inflexão. Isto pode ser um processo que pode ser incorporado pelas equipas de liderança para reformular a estratégia da empresa em qualquer momento da vida da empresa, mas também, por exemplo, para visualizar mudanças organizacionais e o seu impacto. Pensando um pouco que tipo de organização precisamos, que organização é que temos e o que é que temos que fazer para a tornar mais eficaz, ou, por outro lado, validar os objetivos que definimos. Portanto, validar estes planos de ação e os objetivos que definimos em conjunto com estes planos de ação. Portanto, pensar um pouco qual será o resultado final e como é que lá chegamos. Portanto, andar ali um bocadinho para trás e como é que lá chegamos. E, portanto, há uma série de perguntas-chave que se utilizam neste processo. A primeira é quem somos hoje. Consciencializar de uma forma autêntica, genuína, vulnerável, de realmente o que somos e não tentar mascarar por trás de frases bonitas e que ficam bem no PowerPoint. Por outro lado, é ter uma consciência clara da forma como somos vistos pelo exterior. O que é a sociedade, os nossos clientes, os nossos concorrentes pensam de nós e da nossa atividade e do valor que oferecemos. Uma análise SWOT, em que nos consciencializamos dos nossos pontos fracos, das nossas debilidades, onde é que estão as oportunidades e onde é que estão as ameaças. Fazer um balanço da situação atual, ou seja, como é que aqui chegamos, o que é que nos trouxe aqui, e seguramente já ouviram falar do trabalho do Marshall Goldsmith, em que diz que o que nos trouxe aqui não necessariamente será o que nos convém para o futuro. E, portanto, ter uma perspectiva do que nos trouxe aqui é fundamental para pensar o que é que podemos levar connosco para o futuro e o que é que devemos abandonar para chegar onde queremos chegar. E onde queremos chegar daqui a 3, 5, 10 anos. Uma visão deve ser uma coisa aspiracional, de longo prazo, um ideal, uma coisa difícil, ambiciosa, e podemos definir passos intermédios nesta visão. E, finalmente, o que é que devemos evoluir ou transformar para conseguirmos aproximar-nos desta visão? A visão pode-se manter e, nesse caso, a questão é de alinhar em torno desta visão, ou pode precisar ser revista. Eu lembro na Intel, ao longo dos 20 anos, quase 20 anos que lá estive, a visão foi redefinida 2 vezes. Porque, entretanto, uma dessas visões foi claramente conseguida, que era conseguir mais de 1 milhão de pessoas ligadas à internet. E essa visão foi, obviamente, ultrapassada já há vários anos. Portanto, houve uma necessidade de pensar numa coisa mais ambiciosa, que levasse mais além. E, portanto, isto é tudo um processo. Se calhar passava até agora um bocadinho a palavra, Susana, para falares como lá chegamos.
Sim, sim. De facto, esta abordagem do Strategic Visioning apresenta não só resultados como aqueles que eu já referi, que nós vamos ver também a seguir em mais detalhes, de uma forma esquematizada, mas o processo em si é tão importante como o resultado que alcançamos, ou seja, sim, o objetivo é termos uma visão e sabemos que a visão é importante, mas como criamos esta visão, o processo para lá chegarmos é tão importante quanto o resultado, é isto que isto quer dizer, ou seja, é importante para a organização, de facto, ter uma visão, mas como se alcança, acaba por trazer benefícios que à partida podem não ser tão visíveis. I have a dream, esta é a famosa frase do Martin Luther King. Possivelmente esta frase não foi pensada por ele sozinho, ou talvez tenha sido, mas aquilo que é o nosso, que é a proposta com esta abordagem, o que vos convidamos a fazer, ou que convidamos as equipas a fazer, é que o encontrar dessa visão seja um trabalho de equipa. As melhores visões não são frutos apenas da reflexão de uma pessoa, a inspiração de uma pessoa, mas sim do conjunto de pessoas. E o convite que fazemos às organizações é que o contributo para a criação desta visão seja feito, por exemplo, por todos os elementos de uma comissão executiva ou de uma equipa, portanto isto aplica-se também às equipas, com a participação dos vários níveis da organização, tanto quanto possível. Portanto, envolver as pessoas no processo acaba por ser determinante porque tem um efeito mobilizador e de criar compromisso para com essa visão. Não só cria compromisso, como confere propósito àquilo que é a sua atividade no dia a dia. E uma boa visão faz sonhar. Vou tentar avançar. Ok, obrigada. E o processo de Strategic Visioning, ele assenta fundamentalmente num núcleo, tem um núcleo que é a visão, nós já falámos muito, não é? Mas assenta nos valores, na missão e na ambição e metas a alcançar. Ou seja, por um lado temos os alicerces, os pilares, os verdadeiros pilares de toda a estratégia. Aquilo que é o núcleo duro são a visão, sim, assente nos valores, com a missão. A missão será o para quê, e a missão é onde queremos chegar. É o desafio, que pode ser a 1, a 3 ou a 5 anos, aquilo que naquele momento fizer mais sentido. Por outro lado, temos como parte desta abordagem deliverables ou outcomes, que são a definição dos princípios de gestão, as prioridades estratégicas e os planos de ação. Para dar uma ideia de como é que o processo se realiza, encontramos-nos no momento atual, e o momento atual está aqui representado aqui por esta figura, portanto estamos no agora. Vamos pensar e vamos posicionar, ganhar perspectiva para onde queremos ir e deste lado é o como, o que é necessário fazer para lá chegarmos. Ia partilhar convosco alguma da minha experiência com este processo de Strategic Visioning. Eu tomei contacto com esta abordagem, ainda eu não era coach, e fui-lo enquanto líder da minha própria equipa e, portanto, pude testemunhar na prática toda a mudança, a transformação que aconteceu com a minha equipa. Foi muito mais fácil, enquanto líder de equipa, alinhar face aos objetivos da organização, porque o nosso trabalho do dia-a-dia deixou de estar desconectado de alguma maneira ou de serem peças isoladas e passou a fazer parte do mesmo fio condutor e com o mesmo objetivo. Isso transforma a maneira também como cada um dos elementos da equipa se relaciona com o seu dia-a-dia e se sente compromisso e sente identificação e bem-estar e realização profissional com aquilo que faz.
Tive depois também a oportunidade, já como coach, de liderar o processo. Este é um exemplo com uma equipa que estava presente em duas zonas geográficas diferentes. E o facto de fazerem este processo, este caminho em conjunto, criou novas dinâmicas. Não veio solucionar, obviamente, tudo aquilo que eram os aspectos de relação entre a equipa, mas veio trazer um dinamismo e uma facilidade de relacionamento entre os elementos da equipa e uma mobilização conjunta face ao mesmo objetivo. O que é diferenciador nesta abordagem, neste processo, estou a tentar avançar, obrigada. O que é de facto diferenciador, como eu já referi, é por um lado assente nesta visão, mas é no processo, sobretudo é o processo para lá chegar. E aquilo que faz a diferença neste processo de planeamento estratégico e que faz parte desta abordagem desenvolvida, como o Frederico referiu, pela Myriam Lesage no livro Manager Intuitivo, é que ao invés de nós estarmos do lado de cá, no presente, olhar o futuro e pensarmos onde é que eu vou querer estar no futuro, de facto, esta abordagem é válida, obviamente que é válida, mas assenta sobretudo no nosso lado esquerdo do cérebro, ou seja, na parte racional. Nós observamos, se estamos do lado de cá, se estamos de cá a olhar para o futuro, estamos a visualizar as barreiras, estamos a pensar naquilo que são as dificuldades, eventualmente, e os objetivos, naquilo que é a perspectiva que temos face às possibilidades do futuro. E aquilo que a Myriam Lesage propõe é este Strategic Visioning, que a diferença é o convite que fazemos de irmos para o futuro, fazemos uma viagem no tempo, vamos para o futuro, e é de lá, estando no futuro, que olhamos para o presente e que identificamos os caminhos que vamos escolher para lá chegar. E isto, de facto, faz ativar a energia criadora do lado direito do cérebro, a energia que é criativa, é a energia que vê possibilidades, e quando nós estamos no futuro e olhamos para o caminho que foi percorrido, sabemos que chegamos ao futuro. Portanto, os obstáculos que estão lá foram ultrapassados, e essa confiança, essa certeza permite-nos avançar de uma forma muito diferente daquilo que é estar no presente e olhar no futuro. Portanto, aqui sim, este caráter diferenciador, esta característica diferenciadora que esta abordagem permite. Como exemplo da visão da Disney, este provavelmente já está ultrapassado hoje em dia, mas para mim ela é tão empolgante e tão motivadora que eu continuo a gostar de referir. Foi há algum tempo assim, portanto, make people happy. Portanto, esta era a visão da Disney, e de facto é uma visão que faz sonhar, ainda hoje a mim me faz sonhar. Com missão, para percebermos aqui também a diferença, a missão é o como chegamos lá. E na missão da Disney estava muito claro naquela altura, queriam ser produtores de produtos, de filmes de entertainment, de diversão, mas também diversificar o seu portfólio com serviços e produtos e merchandising de forma criativa, inovadora, mas também rentável. Outro exemplo que vos trago aqui da visão e da missão, em que a visão, a razão de ser é conquistar o espaço. Foi uma ambição caminhar na Lua, foi uma ambição explorar Marte. Sabemos que já conquistámos, já estivemos em Marte, agora já estamos a identificar planetas em sistemas solares irmãos, em que a possibilidade de nos, como espécie, irmos para lá, começa a fazer parte do cenário das possibilidades. Queria convidá-los, nós estamos mesmo a chegar ao fim desta fase, não é, do nosso webinar. Vamos em breve convidá-los a colocar questões, dúvidas que tenham, mas gostava de os convidar muito brevemente, neste momento, a pegarem numa folha de papel e tomarem notas ou partilharem no chat
com base naquilo que nós falámos hoje e que partilhámos convosco, o que é que luz se acendeu dentro de vós? O que é que levam da sessão de hoje, daquilo que ouviram, para refletir, fazer? Damos aqui assim 2 minutos para refletirem e partilharem no chat se tiverem vontade. Looking back from the future. Obrigada, Emily. Relembrar ferramentas que tenho e voltar a usar. Faça o que estou a viver. Ir ao futuro, olhar para o presente porque já sei onde quero chegar. Organização na reestruturação. Obrigada pela vossa participação. Uma nova perspectiva, olhando do futuro para o presente. A Teresa Pinheiro partilha connosco repensar a visão da organização, não porque está errada, mas porque é demasiado extensa para estar sempre presente em tudo o que fazemos. Sim, uma visão convém que seja sucinta, não é? E que inspiradora. As melhores visões são fruto da construção conjunta e do envolvimento da organização, sem dúvida, Sandra. Excelente, se calhar convidar-vos a passar à frente, obrigado pela participação. Sim. Eu espero que, de alguma forma, estes minutos que passámos em conjunto esta manhã tenha servido para que a vossa mente tenha aberto a novas ideias e que não volte ao estado em que estava anteriormente. E se foi o caso, gostava de vos lançar um convite. Temos uma oferta para vos fazer. Se quiserem explorar este assunto um pouco mais em detalhe, de uma forma estruturada, queríamos propor, isto às primeiras 2 entidades que nos contactarem na próxima semana, fazer uma avaliação do vosso processo de liderança nestes 3 eixos, da visão, da estratégia e do compromisso, e depois fazer um debriefing convosco e com a vossa equipa para vos ajudar no processo de reflexão, ou pelo menos no ponto de partida deste processo de reflexão. O que vos trouxemos hoje está baseado numa série de publicações que partilhamos convosco. Esta apresentação estará disponível, obviamente, mas aqui está um resumo da bibliografia que usamos, tanto em publicações como em algumas ferramentas que vos podem ser úteis. E com isto, apenas dizer-vos, como vos tinha mencionado no início, este é o primeiro de uma série de webinars que temos planeados, o próximo já no dia 23 de junho, portanto aqui a pouco menos de um mês, vai focar num aspecto fundamental nas empresas e nas organizações, que é a comunicação e os comportamentos no seio das equipas, portanto, potenciar o desempenho das equipas através da melhoria das relações interpessoais. Portanto, convido-vos desde já, se tiverem interesse neste tema, em participarem. E teremos outros dois temas previstos para julho, um deles focado no tema das equipas de alto desempenho e equipas coesas, baseado no trabalho do Patrick Lencioni e das 5 disfunções de uma equipa, portanto, como ultrapassar as 5 principais disfunções. E, finalmente, para fechar este ciclo, o como criar uma cultura de coaching e quais são os benefícios para os líderes e as suas equipas,